Está todo mundo junto aqui nesse propósito maior, né? Que é de muita importância na vida da gente, onde a gente vai construindo um relacionamento com essa espiritualidade e quando a gente constrói esse relacionamento, a gente muda completamente a vida da gente. A gente muda o olhar para a vida, a forma como a gente começa a olhar para a vida. E como eu costumo falar sempre, para quem está mais pertinho de mim, para fazer sentido a gente precisa sentir. E quando a gente sente, esse sentido muda completamente a nossa interpretação de mundo. E começa primeiro pelo nosso mundo, esse mundo aqui de dentro. A gente começa a interpretá-lo de uma outra forma completamente diferente. Então eu convido vocês agora a sentir a sua presença nesse momento aqui, agora, que você escolheu para estar aí com você, com a espiritualidade. E como eu costumo sempre dizer também, o primeiro espírito que você deve corporificar, que você deve se conectar, antes de um preto velho, antes de um anjo da guarda, antes de um orixá, é com a sua alma. É esse espírito que está mais perto de você. E é ele que abre caminhos para você se conectar com todos os outros, essa família que a gente traz, que está ali do outro lado, velando o sono da gente. Porque aqui é um sonho. A gente está dormindo do outro lado e está sonhando aqui desse lado. E do lado de lá sempre tem alguém velando o sonho da gente. E de vez em quando esse alguém aparece aqui e acaba entrando no nosso sonho de alguma forma. Através dessa técnica que a gente chama de mediunidade. Então, às vezes, eles acabam adentrando o nosso sonho aqui. Então, eu convido vocês a se conectarem com esse espírito aí do lado e sentir essa presença forte e única, que é de estar aqui, agora, construindo uma história, reconstruindo e ressignificando a história de vocês. Então, eu vou pedir para todo mundo colocar os pés no chão e imaginar como se fossem raízes adentrando a terra. E através dessas raízes, a gente vai sendo nutrido pela força da terra, que vai subindo pelos nossos pés, pelas nossas pernas. Essa força acolhedora, essa força, essa energia de Gaia, de Pachamama, Nanã Buroquê, essa natureza que nos nutre, que nos ampara, de onde veio esse nosso corpo físico e para onde ele vai voltar. Essa força vai subindo pelos seus pés, pelas suas pernas. Começa a iluminar o seu chakra básico com a cor vermelha. Sobe para o chakra sexual com a cor laranja. Sobe mais um pouco para o plexo solar, iluminando com a cor amarela. Explode num verde brilhante no seu chakra cardíaco. Sobe para sua garganta, iluminando com a cor azul claro o seu chakra laríngeo, trazendo toda a sua força, a sua potência de comunicação, de expressão. Sobe mais um pouco, ilumina o meio da sua sobrancelha, abrindo e expandindo a sua visão para além da visão da matéria. Sobe para o seu chakra coronário. Começa a criar uma espécie de bolha, como se fosse tipo uma bolha de sabão. Uma cor violeta, clarinha. E você adentra essa bolha pequenininho. Essa bolha se solta e começa a subir com você dentro dela. E você está tranquilo. Você sabe que ali dentro você está seguro, que você está segura.
E você vai aproveitando essa viagem, olhando toda a paisagem ao seu redor e percebe que ela vai subindo e vai passando por outras dimensões, por outras camadas, camadas mais claras, camadas mais escuras, camadas claras, camadas escuras, camadas claras, camadas escuras. Passa por uma camada de multicores, bem colorida, uma camada dourada. E agora essa bolha adentra uma camada branca cintilante e vai se integrando a esse espaço, vai se integrando a essa frequência, você vai se integrando a essa frequência, essa consciência maior, essa consciência divina, o Deus, a deusa, Criador de tudo. E você aí, fazendo parte de toda essa força, nesse lugar de contemplação, eu invoco o seu eu superior de cada um presente aqui, todos os mestres, anjos, arcanjos, toda a equipe espiritual que lhes ampara e direciona, seus guardiões e guardiãs. Eu me entrego ao poder da criação, invoco meu eu superior, meus mestres, guias espirituais, guardiões, guardiãs, me amparando, fortalecendo e trazendo clareza dos passos que aqui devem ser direcionados. Eu coloco nesse momento cada um de vocês nos braços de Deus e eu me coloco nos braços de Deus. E a partir desse lugar, nós comandamos, com a permissão do Pai Maior, o amor incondicional para esse momento. O amor incondicional nos envolva de dentro para fora, de fora para dentro, tocando nossa alma, tocando nosso coração. Então, onde nosso pensamento for, esse amor possa ser alcançado. Possa ser levado a curas, bênçãos, inspiração. Que esse amor possa curar, abençoar, iluminar, limpar, quebrar, neutralizar, desarmar, desamarrar, liberar, libertar, encaminhar, conscientizar e perdoar. Em poder, alegria, glória, prosperidade, tranquilidade, leveza e paz. Que o poder desse amor possa alcançar a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, tudo e a todos que são ligados a cada um de nós. Pedimos a bênção e o amparo dos nossos mentores, nossos mestres, nossos guias, de nossos ancestrais, de todos e todas que vieram antes de nós. Que nos ampare nessa jornada aqui na Terra, que nos inspire, para que a gente possa curar em nós todas as dores que nos atravessam, que nos transpassam. Que a gente possa curar, ressignificar e trazer leveza para os nossos dias, vivendo a nossa vida em plenitude e em amor, dando sentido para as nossas vidas e nos fazendo sentir que estamos vivas, que estamos vivos. Que a nossa alma possa se manifestar em seu potencial máximo de liberdade. Que a gente possa estar sempre abertos a mudar de opinião, a desapegar de tudo que nos oprime, que nos limita. Aqui, agora, sempre. Que assim seja. Está feito, está feito, está feito. Respira fundo e vai voltando, vai corporificando a nossa alma, que nessa existência, banhados desse amor e dessa sabedoria. Vai ancorando no seu coração essa sensação de paz. Talvez você tenha sentido agora e deixa ela reverberar aí pelo resto da semana. Leva ela com você para onde você for. Divide ela com quem cruzar o seu caminho nos outros dias. Faz uma respiração profunda.
Renata, eu vou passar para você. Cadê a Rê? Vou passar para você direto. É seu. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Algumas caras eu não vi aqui ainda, algumas pessoas eu já atendi, porque eu faço parte aqui do Setuba com as meninas. E hoje está sendo uma experiência nova para mim. Hoje não é um atendimento, e sim aqui uma roda de conversa, né? Eu sou formada como bacharel em turismo, atuo na área de viagens corporativas, mas na pandemia eu tive que me reinventar e aí acabei fazendo uma formação de personal organizer e constelação familiar. Eu conheci a constelação através do meu divórcio, né, onde foi um divórcio bem traumático, bem conturbado, e a juíza e a promotora nos aconselharam a fazer a constelação jurídica. Então, ali foi o meu primeiro contato com a constelação e mudou a minha vida ali naquele momento, foi uma virada de chave e eu fui atrás de querer saber mais sobre isso. Primeiramente para me curar com relação ao pai das crianças e outras questões familiares também. E aí fui sendo, durante a pandemia, o meu laboratório, fui colocando em prática tudo aquilo que eu ia aprendendo, tanto na constelação quanto na organização. A organização entrou na minha vida já, acho que desde que eu me conheço por gente, né? Eu sempre fui muito organizada, sempre adorei decoração, faça você mesmo, e o minimalismo veio na minha separação, né? Quando eu tive que sair de casa, praticamente sem nada, com 2 crianças, começar do absoluto zero, então eu tive que ter apenas o essencial. E aí eu percebi que o essencial é simples, e é o que basta. A gente não precisa de muita coisa. E eu entendi que o minimalismo, ele não é só nas coisas, mas sim também com relação a tudo. Porque foi com a minha separação que eu pude perceber quem realmente eram os verdadeiros amigos. E aí eu comecei a selecionar quem realmente valia a pena manter e quem deveria sair. Então eu entendi que o minimalismo, a gente não é aquilo que é pregado hoje, do armário cápsula, de você ter tantas roupas, é você ter o essencial, aquilo que te traz felicidade. E aí, trabalhando com isso durante a pandemia, eu acabei entre uma casa e outra de uma cliente. Numa determinada casa, ela tinha um problema muito sério com o marido, estava prestes a se separar. E aí, fazendo a organização dela, porque ela falou assim, olha, a princípio eu não tenho para onde ir, então eu vou sair do meu quarto, eu não quero mais dormir com ele, e eu vou dormir no home office. Só que está uma zona, e eu preciso pelo menos colocar em ordem para eu poder colocar um colchão de solteiro lá e dormir e organizar, porque ali vai ser meu espaço. Então, eu preciso trabalhar ali, dormir ali, e ali vai ser meu novo espaço. Ela já tinha um filho, na época tinha acho que uns 2 aninhos, e estava em processo de separação. E na hora que eu abri aquele armário, primeiramente, quando eu entrei na casa dela, eu falei assim, gente, por onde eu começo? Né? Porque não tinha nem aonde pisar. A casa mostrava exatamente como estava o interior dela, porque a casa nada mais é que o nosso reflexo, né? E aí eu falei, o buraco aqui é mais embaixo, não é só uma organização de um home office. E aí eu falei, cara, eu não vou fazer só o home office, vamos fazer tudo. Não dá para eu fazer só um e eu sair daqui com todo o resto desse jeito. Eu lembro que a única coisa que eu não consegui fazer naquele dia, porque eu passei o sábado inteiro na casa dela, foi a cozinha. Era um apartamento, não era muito grande, mas tamanhos das coisas que tinham, de acúmulo de coisas, é como se colocasse, como se ela quisesse colocar uma mansão dentro de um apartamento. Era basicamente isso que eu encontrei. E aí nós começamos pela sala, depois fomos para o quarto dela de casal, e aí chegamos no banheiro, então no quarto dela, que era o home office. Ali tinha de tudo um pouco, tinha parte de espiritualidade, tinha parte de esoterismo, tinha parte de decoração, de artesanato. Eu falei, mas
enfim, o que você quer focar? E ali eu percebi que ela estava totalmente perdida. E ela reclamava de prosperidade, de abundância. Aí eu percebi, porque ela não tinha um foco. Ela estava tirando para tudo quanto é lado. Até então, eu ia só para organizar. Naquele dia eu descobri que há possibilidade de unir a constelação com a organização. E foi dali que nasceu o meu método da organização sistêmica. Tinha um quadro lindo dela, enorme, quando ela tinha mais ou menos a idade do filho dela, que estava na época, uns 2 aninhos, preto e branco, guardado no fundo do armário. Conforme eu fui tirando as coisas, eu dei de cara com aquele quadro. Eu falei, por que esse quadro lindo está aqui dentro? E aí ela falou assim, porque foi o meu pai que tirou essa foto antes dele ir embora de casa. E depois que ele tirou essa foto e deu para minha mãe, em formato de quadro, ele foi embora e nunca mais voltou. E eu não sei dele. Então, toda vez que eu olho para esse quadro, preto e branco, eu lembro da minha vida cinzenta, desse luto, de não ter mais o contato com meu pai. Hoje eu tenho filho, ele não sabe que o neto existe. E dali eu falei assim, mas você vai jogar fora esse quadro? Ela falou, pode jogar. Eu falei, não, vamos fazer algo. E ali, pela primeira vez, eu tentei usar um objeto para constelar. E eu pedi para ela olhar para aquele quadro e se conectar com a energia do pai que ela lembrava daquela época e ir falando as frases de cura. O quanto ela sentiu raiva, o quanto ela sentiu medo, o quanto ele fez falta. E eu entendi por que ela buscava em homens mais velhos essa conexão, porque ela estava buscando no pai. E foi tão lindo, ela se emocionou, ela chorou, eu obviamente também. E ao final daquilo, eu perguntei, o que você quer fazer com esse quadro? Ela falou, eu quero colocar ele aqui no meu home office, porque agora ele faz parte. Então ela conseguiu incluir o pai na vida dela. E passando uma semana, ela virou para mim e falou assim, eu não vou mais me separar. E eu descobri que eu tô grávida. Então, ali uma nova história começou para ela e eu falei, cara, faz sentido e eu vou começar a trabalhar dessa forma, eu vou unir as duas coisas. E aí eu comecei a pensar e a lembrar de quando eu me separei. Que eu comecei por um livro, que é esse aqui. Não sei se vocês já viram, esse da Marie Kondo. E a propósito foi meu ex-marido que me deu de presente, porque ele tinha fissura por casa organizada, não que eu não fosse, mas ele era um toque excessivo. E aí eu passando um dia na livraria, vi, ele falou, eu vou comprar isso para você, quem sabe assim fica melhor. Aí eu comecei a ler e aplicar. Cada capítulo que tinha nesse livro, eu comecei a aplicar em casa. E aí, a última coisa que a Marie Kondo pede nesse método dela são as caixas de lembrança, de fotos, de cartas. Quando eu cheguei nessa parte, eu comecei a observar que a maioria das fotos eu estava sempre sozinha. As cartas que ele escreveu eram só palavras ali no papel, mas na vida real nada daquilo era feito. E foi ali que eu tive um start. Falei, para que eu vou continuar nisso se eu estou sozinha? Nas fotos é uma ou outra que ele está. E tudo que está aqui como palavras não é o que acontece no dia a dia. Então, eu peguei todas as fotos, todas as cartas, inclusive do nosso casamento. A única coisa que eu tenho é o nosso álbum, porque tem o meu pai, né, minha avó, então eu guardei por lembrança dele. Mas aquele outro que era as provas das fotos para o álbum, eu fiz uma pilha, peguei 1 litro de álcool e joguei e coloquei fogo. E ali eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava determinando que aquilo tinha acabado. Eu estava colocando um fim no meu passado e o fogo era a transmutação para que algo novo começasse a acontecer. Passado alguns meses, eu me separei. E aí, juntando essas memórias que eu tive lá quando eu me separei, com agora, com a constelação, eu comecei a perceber que é algo muito mais profundo, que todo o nosso ambiente familiar está ligado ao nosso sistema. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês colocarem no chat para não ficar só eu falando. Eu queria saber quem de vocês se considera bagunçado
ou quem tem o costume de guardar coisas. A dama tá bagunceira ainda, dama. Tô lendo aqui que vocês estão falando que eu tô com... Eu tentei entrar no Note, mas não estava conseguindo sair o áudio, por isso eu vim pro celular. Eu tô mais ou menos nesse estilo, eu vou dando tudo. Guarda um pouco, balançado, guarda. Então, vocês vão entender um pouco o porquê disso. E aí vocês vão me falar se faz sentido isso que eu vou trazer para vocês e que eu fui acompanhando dentro das clientes que eu fui atendendo na pandemia, né? Os armários, cada ambiente da nossa casa, ele quer direcionar para uma área da nossa vida. Os armários, eles representam as nossas emoções. Então, quando você está muito agitado, isso pelo menos sou eu, tá? E sem querer, quando é algo muito natural, a gente nem percebe o que a gente está fazendo, que é um dom que a gente está fazendo aquilo. E aí, começando a estudar, que eu fui me dando conta que eu já fazia algo natural, mas que fazia muito sentido. Porque sempre que eu estava nervosa, ou agitada, ou ansiosa, eu abria os armários e eu começava a organizar as gavetas. E conforme eu ia organizando, aquilo ia me acalmando. É como se eu fosse me organizando internamente. Embora eu nem soubesse por que eu estava daquela forma, mas eu ia me organizando internamente. E quando você organiza as gavetas, você está organizando as gavetas da sua alma. Conforme você vai tirando dali roupas e objetos que você vê que não faz mais sentido, é como se você estivesse dizendo para o universo: isso não me pertence mais, eu não quero mais estar presa a essas emoções, a esses sentimentos, essa roupa já não me representa mais. Então você vai percebendo aos poucos que você não é mais aquela pessoa do passado. Então é uma forma de você se autoconhecer também. A cama, ela quer dizer, ela está relacionada à nossa intimidade. Então, se você costuma acordar e você não arruma a sua cama, você tem uma cama cheia de coisas, e aí quando você chega cansado do trabalho, você só joga as coisas para um canto e deita na outra parte e dorme no meio da bagunça, isso está mostrando que a sua vida íntima está dessa forma. Você não está dando atenção. Você pode até não ser casada, você pode ter um parceiro ou uma parceira, mas você olha para a cama, então você vai para um lado da intimidade e você percebe: o que eu não estou vendo? Eu preciso conversar, mas eu não estou conversando. Eu preciso ajustar isso, mas eu não estou fazendo. Então, é como se você estivesse deixando de lado aquilo que precisa ser visto e ajustado na sua relação íntima. Uma coisa que eu costumo dizer é que o quarto serve apenas para termos relações sexuais e para a gente dormir. Então, não é legal que a gente tenha, por exemplo, o computador, use aquele espaço para trabalho, a não ser que realmente você não tenha esse espaço. Na hora que você for dormir, tenta guardar o computador dentro de um armário para o seu cérebro entender que agora é o momento de descansar. Objetos religiosos é melhor não ter no quarto. Se você tiver um outro cantinho na casa, coloque lá. Fotos de antepassados, nem pensar dentro do quarto, né? Tem na sala também, digo que não, principalmente ali onde você tem seu painel de televisão, porque você está olhando para a televisão, você está focando naquele antepassado que já nem está mais ali. Então, se você quiser guardar como uma memória, o ideal é você ter, tipo, ali um cantinho, um altarzinho, ou que seja no corredor, que é passagem. Então, você passa por aquilo, mas você não fica preso e fixa naquilo. Os livros, eles têm a ver com os nossos propósitos.
Então, qual é o propósito de um livro? É te trazer conhecimento. Se você lê, absorve aquele conhecimento e guarda aquele conhecimento, anota, ou realmente seja aquele livro que você tem ali de cabeceira que você sempre olha, beleza. Mas se você tiver um acúmulo de livros, é como se você estivesse dizendo para sua mente que você está bloqueando o seu propósito aqui. Porque o propósito do livro é trazer conhecimento, é levar conhecimento. Você fazendo, guardando isso, não passando para frente, é como se você estivesse bloqueando o seu propósito. Excesso de coisas novas é falta de foco. É como se você tivesse que ter muitas coisas porque você não sabe exatamente aquilo que você precisa. E isso você começa a perceber como que são sua vida profissional. Como que você consegue ascender na sua carreira profissional se você, por exemplo, não tem um foco. Então, você não tem uma organização, até mesmo na sua profissão. Quando você guarda muita coisa, isso mostra que você está presa num padrão de escassez. E aí, o que você me pergunta? O que tem a ver isso com a constelação familiar? Tudo. Porque quando você guarda muita coisa, você mostra que você está presa no passado, você tem medo do futuro e você está presa num padrão de escassez, porque lá atrás talvez faltou muito. Então, você tem na sua mente de que é necessário guardar, porque em algum momento você pode precisar. Ou você fala, faltou tanto lá atrás que pode ser que eu não tenha condição de comprar um novo, então é melhor eu manter isso aqui. E aí você bloqueia que algo novo chegue na sua vida, porque o novo ele só tem espaço para entrar e o velho sair. Quando você guarda coisas novas só para visita, como ela colocou o post, né, lá no Setúbal, quando você guarda a xícara para visita e você usa o copo de requeijão, isso também mostra um padrão familiar seu, de que você não se ama, de que você prioriza sempre o outro e você não se coloca em primeiro lugar. Isso mostra a falta de amor próprio que você tem sobre você, porque você sempre coloca o outro acima. Você tem dificuldade de impor limite, você tem dificuldade de dizer não. E mostra como se você não fosse merecedor do melhor. O outro pode receber o melhor, mas você fica com as sobras. E nisso você pode ficar com as sobras de coisas ou com sobras de afeto, de sentimento. É onde a gente pega, se for levar para o relacionamento, nas migalhas emocionais. Você se apega a pequenas doses de carinho e de afeto, porque você está acostumado sempre com pouco, quando na verdade o melhor para você em primeiro lugar. Para que a gente possa dar para o outro, o amor a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Então, para que a gente ofereça o melhor para o outro, primeiro o melhor tem que ser para a gente. Tem também excessos de cursos. Eu e a Pri, a gente até fala assim, a gente tem a louca dos cursos, vamos parar. Porque, e aí a gente foi entender juntas esse padrão, né? Quando você tem excesso de cursos, você está procurando se autovalidar. E aí a gente começou a se perguntar, na nossa infância, quem que cobrava tanta perfeição da gente? Quem que a gente está querendo provar e para quem? Que a gente é autossuficiente e que a gente realmente precisa de tantos cursos assim para ser reconhecido, ser validado e ser aceito. E aí, quando você tem esse monte de cursos, e isso já aconteceu comigo e com a Pri, né? A gente fala, gente, para, a louca, vamos parar. E ela fala, revi outro curso. Eu falei, para, a louca, e uma fica policiando a outra. Porque a gente quer tanta coisa e a gente acaba não focando naquilo que realmente é necessário e não finaliza e não coloca em prática. Então, às vezes, tem excesso de conhecimento e pouca ação. E isso tem a ver também, quando a gente é criança, não sei quem tem filho aqui,
algumas das meninas eu sei que tem, mas não sei todos. Quando você tem filhos pequenos e você vê ele brincando, aí ele está brincando com a bola, de repente ele vê o carrinho, ele larga a bola e ele vai para o carrinho. De repente ele vê a bicicleta, larga o carrinho, a bola e vai para a bicicleta. E não termina, não guarda. Isso mostra o quê? Lá no futuro, a mesma repetição do padrão da infância. Não consegue finalizar uma coisa para começar outra. O que seria o correto? Terminou de brincar de bola, não quer mais? Guarda para pegar o carrinho. Não quer mais? Guarda onde você achou e agora vai andar de bicicleta, porque isso mostra para o nosso cérebro que precisa iniciar, começar e terminar. E isso vai também auxiliar em todas as áreas da vida. E quando você termina cursos, Rê, mas aí eu tenho meus cursos, eu termino, mas até hoje eu não consegui colocar nada em prática. Eu não consegui me desenvolver. O que isso quer dizer? A gente costuma falar uma frase na constelação familiar, né? Quando muitas das raízes dos problemas vêm de pai e mãe. E aí a gente fala, você tomou o seu pai e tomou a sua mãe? O que quer dizer o tomar? É você ancorar aquilo no seu coração, é aceitar aquilo como é. Por exemplo, alguém que se formou em advogado, fez a faculdade, se formou, tirou a OAB, mas não consegue deslanchar na carreira. Será que aquela pessoa verdadeiramente tomou para si aquela profissão como sua missão, porque ama aquilo? Ou porque alguém da família, ou porque todos da família são advogados e eu também tenho que ser? Para se sentir pertencente, para se sentir aceito na família. Porque se eu for diferente, se eu quiser ser músico ou artista, o que vão falar de mim? Porque todos são médicos, todos são advogados, têm uma carreira, e eu vou querer ser a ovelha negra da família? E aí você faz algo, estuda, vai até o fim por obrigação, mas você não consegue ter prosperidade naquela área porque você não tomou para si aquilo como a sua verdade absoluta. E aí, de repente, do nada, você descobre que mexer com ervas, né, Ju, é a sua missão. E aí tudo começa a fluir, né? Então, você tomou para si aquilo como a sua missão, como a sua verdade. E pode ser algo que para outro seja banal, mas para você é tudo, porque é a sua essência, né? E aí você consegue ancorar. Então, eu queria deixar com vocês aqui essa pequena dica de vocês começarem a observar a casa de vocês. Dá uma olhada em volta. Se de repente hoje chegasse alguém que vai visitar vocês, essa pessoa tem condição de visitar vocês nesse exato momento? Tem um lugar para sentar? Tem uma louça decente para comer? Você usa aquela louça para você ou é só para visita? Você tem se colocado em primeiro lugar ou você sempre tem colocado os outros como primeiro? Seus armários, se você abrir agora, vai ser tipo aquele armário que você tem que segurar com o pé para o outro lado não cair, ou tá de boa? E aí você vai começar a fazer o vínculo com as suas áreas da sua vida. Porque aí você vai começar a identificar aos poucos quais áreas que você precisa dar mais atenção. Geralmente aquele quartinho da bagunça é o por onde você tem que começar primeiro. Começando por aquele que é o mais difícil, todo o resto você tira de letra. Para quem tem filho adolescente, como eu tenho um de 15 e um de 7. Não é porque que é adolescente que você vai deixar de lado. Os adolescentes mostram muito no quarto deles como é que estão as emoções. E ali, quando você vê que seu filho está rebelde, que está difícil de você ter uma conversa, olha o quarto. O quarto vai dizer muito sobre o interno dele. E aí, uma forma de vocês se aproximarem é você tentar ajudá-lo a organizar o quarto. E conforme você organiza o quarto, vai tentando conversar,
vai tentando falar, olha, isso aqui faz sentido você guardar. Isso eu falo porque eu faço com os meus filhos, tá? E dali eu vou identificando alguns padrões, algumas coisas que não estão legal, e aos poucos eles vão soltando de forma natural. Aí eu consigo entender o porquê eles estão agindo dessa forma. E quanto menor for, é mais fácil de você implantar essa organização. Porque aí vai mostrando para a criança que ela tem que fazer isso em todas as áreas da vida. Quem aqui tem problemas de relacionamento e que não consegue, que já sai de um, já entra em outro, por quê? Porque eu não posso, vai engatando um no outro, vai virando aquele embolo. Porque não quer finalizar um ciclo, porque tem dificuldade de finalizar o ciclo, de viver aquele luto, porque lá atrás, na infância, pequenas coisas que a gente acha banal, que é guardar uma bola e um carrinho, mostra que tudo isso lá na frente vai reverberar nas áreas da vida. E aí vai virar aquele bolo só. Agora eu queria saber se faz sentido isso que eu estou falando. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, que eu não vi. E, gente, foi um negócio tão louco eu ver aqui tomando a missão, que a organização é uma coisa que eu fiz na minha vida inteira de uma forma tão natural, e eu comecei a perceber que eu falei assim, como que alguém não consegue se organizar, gente? É uma coisa tão natural do mundo, é tão fácil eu pegar isso daqui e falar, não faz mais sentido, mas não, tem pessoas que têm muita dificuldade, porque são pessoas que cada sistema familiar é de um jeito, então são memórias. Vocês já viram aqueles programas de acumuladores? Geralmente, a casa dos acumuladores, eles têm de tudo, até lixo, né? Porque aquele papel de lixo lembrou que uma pessoa deu para ele, essa pessoa já não existe mais, essa pessoa faleceu, mas eu estou guardando o papel do lixo porque eu preciso manter a memória da pessoa ali. Ela nem sabe, dentro de tanta bagunça, ela só vai lembrar na hora que vai começando a tirar. E geralmente você percebe que a maioria dessas pessoas que tem esse acúmulo, essa disfunção do acúmulo, são pessoas obesas, porque elas começam a guardar tantas coisas, não só físicas, mas também emocionais. E para aguentar todo o peso emocional que elas guardam do passado, de mágoa, de ressentimento, de luto que não foi vivido, elas têm que dobrar o peso delas para aguentar o peso das emoções que são pesadas para carregar. E isso também é sistêmico. Amanhã vai ter um monte de gente mudando de profissão, né? Relógio parado, ninguém merece, porque é tempo parado. Você está perdendo o seu tempo, que é o mais valioso, né, ela? Minha avó Ô, Rê, acumuladora. Oi, a gente pode fazer uma pergunta? Que, na verdade, lá atrás, pode. acho que você não vai nem chegar nela, porque a gente já falou demais. Fale. Porque até eu estou vendo, estou procurando aqui, mas pode falar. Ó, dentro da espiritualidade, a gente considera que não é legal ter os objetos religiosos no quarto por uma questão só de acúmulo de energia, né? Que é muita energia e isso pode atrapalhar a frequência do sono. Só. Mas, tipo, tá bom, não tem como ter em outro lugar, vai no quarto mesmo e se acostuma a dormir com aquela energia também. Tudo certo. Se não tem lugar, é lá mesmo, funciona. Mas é só por essa questão, assim, né? Porque realmente normalmente são objetos que carregam uma energia muito forte e essa Sim. frequência pode acabar entrando numa vibração que pode deixar teu sono mais atrapalhar mesmo. Agitado. Sim. É um sono mais É agitado. exatamente por isso mesmo. Ah, é a mesma coisa? É isso que eu queria saber, É. porque dentro da coisa também não era legal. No Ah, Feng Shui também, né? Eles falam que também não é legal justamente por essa frequência vibracional, né? Porque como o quarto é visto para relações íntimas e para descansar, são energias opostas ali, então dá aquele bug, né? E quem tem muita espiritualidade desenvolvida e tudo, então no momento de descansar, acaba nem descansando, porque ainda está conectado com aquela energia. É mais realmente para poder separar as coisas, né? Ter cada coisa
no seu lugar. Que a gente fala na organização que é categorizar, né? Porque tem a diferença de organizar e categorizar. Então, a categoria, você vai selecionar. Organizar, você põe assim, tudo que a roupa está aqui. Mas a categoria, você vai separar. Por exemplo, você vai arrumar um armário de cozinha. Então, você vai categorizar tudo que é laticínio de um lado, tudo que é de massa de outro. Então, fica mais fácil de você achar. Isso são categorias, né? Entendi. Tem mais alguma coisa aqui? Presentes, eu vi aqui alguma coisa sobre presentes, né? Ah, é que a Amanda não guarda nem papel de presente. Também para quê que você fica guardando papel de presente, né? Eu rasgo, porque Não eu tava precisa. já arrancando tudo, que nem criança, não dá nem para pensar em guardar papel. A minha mãe é a louca dos papéis presentes, tá? Porque às vezes, de vez em quando, eu venho e faço aqui as limpezas. Eu falei, pra que você tá guardando isso, gente? Às vezes, sabe aqueles, quando alguém te dá flor e não vem aquele celofane junto, ela guarda, assim, pra que isso, Senhor? Não, porque pode precisar. E aí eu fui entender, eu falei assim, gente, mas como pode precisar? Se precisar, vai na floricultura e já vem com o negócio. E aí eu fui entendendo. Teve um dia que eu falei, sentei com ela para tomar um café, eu falei assim, me conta um pouco da sua história, da sua infância. E ali eu percebi que faltou muito, que o caderno dela era feito de papel de embalagem de pão, que a minha avó costurava com linha. Então, ela ainda está muito enraizada naquilo, e as pessoas mais velhas é mais difícil de você tirar esses costumes, né? Porque elas estão ainda enraizadas muito lá atrás, no passado, nas memórias. E aí, até você desconstruir isso e falar, gente, mas você não está mais lá, olha quanto a vida andou, olha o quanto você já conquistou, tem necessidade mesmo de guardar tudo isso. Aí ela aos poucos vai entendendo. E outro dia eu estava aqui em casa, de repente, do nada, ela começou a organizar o armário aqui do quintal, onde ela guarda todas essas coisas. Eu falei assim, o que está acontecendo? Ela falou, baixou o organizer hoje em mim, eu estou fazendo minha organização. Eu falei, ai, glória a Deus. Eu falei, então deixa, né? Está tendo um processo interno aí, então deixa. Se está organizando o armário, as emoções estão sendo organizadas. Então, deixa fluir. Ô, Rê, mais uma pergunta. Ui. Por que a gente não gosta de usar o adesivo do caderno e a gente fica guardando? Gente, eu doava. Eu Não, doava todos os todos meus. os meus. Eu nunca usei os adesivos. Aí eu falava, aí tinha que sempre aquelas amigas que faziam coleção. Eu falei, eu rasgava, eu falei, pode levar para você. Ah, eu Não tenho faz um sentido. monte. Tenho muitos, muitos. Isso está relacionado à sua infância. O que a Elinha gostava? Você De tinha papelaria. aquela. Então você está alimentando a sua criança interior. É Outro a dia sua eu vi infância. sobre isso no Instagram, falando sobre a questão dos adesivos que a gente não usa e a gente vai guardando. Ah, e Yasmin também, ela E não você tem percebe coragem que de usar. Os meus também. Separei hoje que eu estava fazendo, fiz uma limpa esse final de semana na minha estante de livros, de cadernos também. Só que assim, eu ia jogar o caderno fora, eu tirava o adesivo de lá de dentro. Aí eu vi que eu tenho uma pasta de adesivo, eu não tenho nem onde usar aquilo, gente. Mas também não quero. Mas se você não quer desfazer do seu adesivo, Mas eu vou dar para alguma criança, não vou jogar fora. é isso que eu ia falar. Dá para alguma criança que você sentir. Se você sentir que tem que dar, né? Porque às vezes a Elinha não quer que dê. Não, a Elinha já desencanou de tudo já também. O Sérgio, outro dia em casa, fez assim, qualquer dia eu vou chegar aqui, você vai ter dado a casa, né? Porque eu vou liberando, gente. Eu gosto de espaço, eu gosto que libera as coisas, adoro doar. Eu também. E isso muda, vai reverberando a energia de prosperidade nela, porque quanto mais você doa, você abre espaço para receber coisas novas. Então, Então até vai tendo aquele fluxo de troca da vida, né? A Pri colocou aqui, o doar demais traz um significado. Tem a leitura da agonia de ver minha mãe, de ver como minha mãe guardava demais. Eu saio doando até demais. Eu nem sei. Significado que você confia na vida, de que você sabe que vai dar e vai ter algo novo para vir. Você confia na vida. Tipo, Para mim é que quanto menos coisa tem, menos coisa tem para limpar, gente. Você vai acumulando, também.
Aquelas casas Também cheias de bibelôzinho, eu fico pensando como que limpa aquilo, dá muito trabalho. Menos é mais, né? Porque você só menos coisa, mais tempo para você fazer o que realmente importa. Você ler um livro, você descansar, tomar sua cerveja, sair, viajar, estar com seus amigos, é isso. Eu acordo. A Luísa está mandando aqui sobre a cama. Eu acordo e a primeira coisa que preciso fazer antes de começar é arrumar minha cama. Significa algo? Sim, perfeito. Porque a cama é onde você descansou, aonde são suas relações, significa suas relações íntimas, mas não precisa ser as relações íntimas só sexuais, mas as relações íntimas que você tem com um amigo íntimo, com o seu chefe. Então, você está organizando a forma que você vai se relacionar durante o seu dia, né? E com você também, né? Porque o teu momento do sono é um momento que você Sim, tem intimidade com você. E com exatamente. você, não tem mais ninguém ali. Quer dizer, a não ser os que E ó, você. eu não sei vocês, tem dias que eu saio e que não dá tempo, né, de arrumar a cama, porque às vezes esse aqui ele fala mais 5 minutinhos, esses 5 minutinhos vira meia hora que você vai ver e fala, ferrou, preciso ir. Eu percebo que os dias que eu não arrumo minha cama são os dias que o meu dia é todo atribulado, que é agitado, que parece que eu deixei alguma coisa inacabada e todo o resto parece que vira um efeito dominó. Quando arruma a cama, parece que o dia flui. É algo assim sobrenatural, sabe? Porque o seu cérebro já entende que ali você já está começando o seu dia organizado. Ó, o Sérgio colocou aqui: o meu avô comprava e guardava latas de óleo por medo de faltar. Isso sistematicamente trouxe o medo da falta para os integrantes da família. Isso tem a ver com a guerra, com as guerras, né? Sim, Normalmente quem faziam isso eram os nossos avós que passaram pelas guerras, né? Itália, França e tal, que eles precisavam guardar, né? Tipo, não tinha o alimento, então precisava fazer. E eu lembro que assim, acho que eu passei a minha infância inteira que a minha mãe ia no mercado e fazia aquelas compras gigantescas, sabe, do mês. 50 latas de óleo, 50 estou exagerando, mas tipo, sei lá quantos quilos de arroz, ia acumulando aquilo, não tinha armário para guardar tanta comida. E eu acho que isso também despertou um pouco na pandemia, quando saiu todo mundo correndo atrás do papel higiênico, né? Até hoje eu não entendi o papel higiênico, mas acho que tem a ver com isso de alguma forma. Mas é isso, tá no nosso inconsciente, tá ali no DNAzinho da ancestralidade, né? O medo e você pode ver que você tocou nesse da pandemia, está no inconsciente coletivo, né? Porque nós não passamos pela guerra, mas por conta do DNA que vai passando de geração em geração, quando a gente viu algo parecido, porque não deixou de ser uma guerra, foi uma guerra, né, diferente, mas onde tudo parou. Então, inconscientemente, o DNA já ativa por causa do sistema que alguém lá atrás passou necessidade, é onde sai o povo tudo louco, pegar álcool em gel, dar para rodo, papel higiênico. Por quê? Porque tem aquele medo da falta. Em algum momento, escutou alguma história de algum ancestral que faltou e você logo já atinou com aquela história. Ou às vezes você nunca nem teve contato, mas está no DNA. E às vezes a gente pode ir um pouquinho mais longe, porque se a gente for lá atrás na história da humanidade, né, a gente precisava acumular as coisas, né? A gente não tinha a comida assim tão, né, tão com tanta abundância. Então existe uma Abundância. escassez, né, no DNA do ser humano que já vem de muito tempo também, né? E Sim. muitas vezes o acúmulo do comer também está relacionado com essa escassez, né? Esse sentimento de escassez. Então, você está guardando no seu corpo, né? Você está acumulando porque você está Sim. guardando para garantir. Sim. Teve alguém aqui que falou alguma coisa que era bem interessante. Cadê? Até a Pura falou de atrasada, né? Então, era isso que eu queria perguntar. Mas eu não É sei. você se testar até o seu limite. Você se testa até o seu limite para então fazer algo. Você espera o último minuto para então tomar alguma ação na sua vida. Tem mais alguma coisa? Estou olhando aqui.
A Tati falou que guarda-roupa que gostaria de usar novamente. Sabe como eu faço o meu descarte, Tati? Eu até falei isso para a Pri, eu falei, que ela tá falando assim, eu vou arrumar o guarda-roupa hoje, como que eu faço? Tem roupa aqui que eu amo. Eu falei, você vai usar de novo? Aí tem um vestido, né, Pri? A saga do vestido. Aí, amiga, esse vestido ainda não consigo me desfazer. Eu falei assim, então tá bom, você vai usar de novo? Pode ser que eu use. Eu falei, então deixa aí. Aí passou o quê? Alguns meses, né? Veio o vestido de novo. Falei assim, eu não usei, eu já vi que eu não vou usar mais. Ele cumpriu o papel dele. Então, o que eu sempre digo é assim, se é uma roupa que você usa recorrente e você gosta, ok. Mas se é algo que te traz alguma lembrança e você não vai usar mais, mas você só está guardando por aquela lembrança, pega aquela peça e sente todos aqueles momentos e guarda na sua memória, porque vai ficar registrado na sua memória. E presentes, que acho que alguém falou sobre presentes, cara, não é porque você recebeu presente que você é obrigado a ficar com todos os presentes que você ganhou na vida, porque tem presentes que você nunca vai usar. Então, você faz o quê? Você agradece a pessoa, guarda naquele momento, e em algum momento você vê que alguém é parecido com aquele que vai, é a cara da pessoa aquele presente, você passa para frente. O papel do presente já foi feito. A pessoa lembrou de você, ela trouxe aquele objeto até você e você fez o seu gesto de gratidão naquele momento. Mas você não é obrigado a ter algo que você não ressoa com você. Outra coisa, você tem algum objeto na sua casa que você olha e aquilo não te traz boas lembranças. Para que você vai manter? Para toda vez que você olhar para aquilo ou para aquela roupa, você não ter uma lembrança agradável? Quando eu me separei, eu dei tudo, porque eu não queria lembrar do meu passado. Na verdade, eu saí com meus filhos, nossas roupas, os brinquedos dele, meus pertences pessoais de documento, o celular e o laptop. Foi isso que eu trouxe. E o videogame do meu filho. O resto, eu deixei tudo para trás, porque eu não queria lembrar do meu passado. Hoje, a atual esposa dele que usa tudo. Ela está feliz com isso, ótimo para ela e para mim também, porque não me faz mais falta. Mas as roupas, conforme eu fui comprando roupas novas, eu ia doando aquela, porque hoje eu não consigo ainda, vai fazer 6 anos que eu me separei, eu ainda não consigo usar conjunto de moletom, porque era o que era o meu uniforme caseiro, era conjunto de moletom e croque. Então, eu não consigo ainda usar, pode ser que um dia eu me cure disso, mas eu não consigo, porque eu falei, isso me remete ao meu passado, ao meu tempo de escassez, ao meu tempo de que eu não tinha voz ativa nem para escolher uma roupa para mim. E aí onde eu fui perdendo a minha feminilidade, porque eu só vivia daquele jeito. Era um coque, camiseta, croque e o conjunto de moletom. Hoje eu mantenho meu cabelo curto para não voltar a ter coque. Entendeu? Então são coisas que a gente vai mudando, e aonde que eu comecei a resgatar a minha feminilidade que foi perdida, onde eu me desconectei de mim, quando eu fui começar a decorar minha casa, quando eu vim para minha casa nova na pandemia, porque eu fiz a reforma na minha casa inteira, e aí eu comecei a decorar, colocar flores, escolher quadro, e aquilo foi me reconectando com a minha feminilidade. Então, a casa, além de ser um objeto de autoconhecimento, porque conforme você vai organizando o externo, você vai se organizando internamente, e é muito mais fácil começar pelo externo do que tentar organizar suas emoções, também é um objeto de cura, porque você vai se curando no processo. Vou dar uma dica que eu faço para a história da roupa. Eu faço a mala da doação. Então, toda vez que eu vou no armário, eu tiro tudo aquilo que eu quero doar e aquilo que eu não tenho muita certeza, eu coloco dentro de uma mala. Todo mundo tem uma mala em algum canto, embaixo da cama, em algum lugar. Coloca na mala. Se daqui 3 meses você nem lembra o que tem dentro daquela mala, nem olha. Coloca dentro de um saco e já entrega. Porque significa que você não vai usar mesmo. Porque se você nem lembra o que está lá,
é a certeza de que você não vai usar. Então, assim, na dúvida, faz isso. Tira de cena e 3 meses depois, só pega do jeito que tá e manda para doação. Você não vai sentir falta, pode ter certeza. Perfeito, Tudo bem, que esses dias eu perfeito. olhei para uma coisa e falei, eu não acredito que eu dei isso, mas tudo bem, gente. Só uma coisa, só. Alguém tem mais alguma? E aí nisso também tem também aquelas roupas que tem etiqueta, né? Que você nunca usou, que você está esperando o momento ideal de usar. Gente, o momento ideal é hoje, você está vivo. Amanhã você não sabe se você está aqui. Então não espere o momento ideal para usar algo, né? Uma xícara bonita, uma roupa nova que ainda nem tirou a etiqueta. O momento é hoje, né? É para você. E isso também mostra como você se ama, como você se coloca em primeiro lugar. Você está esperando fazer para o outro, para algum momento especial, ou para você se olhar no espelho e se sentir bem? Exatamente. Às vezes sai de moda, você se reinventou, ou seu corpo mudou, de repente, ou você engordou, emagreceu e aquela roupa não serve mais, você está esperando, pô, quem engordou, essa da roupa. Eu tinha roupas que, na época, que assim que eu casei, eu trabalhava em agência também na época, e aí tinha que usar social, então tinha aqueles terninhos e tudo. Depois eu virei a dona de casa que só usava moletom. E engordei muito, porque aí tive as gestações e tudo mais, e fui me abandonando. E aí eu olhava para aquele terninho e eu falei, não, deixa que um dia eu vou emagrecer, eu vou entrar de novo. Aí eu olhava assim, eu não estou trabalhando, já passou quantos anos? Esses terninhos já nem fazem mais o meu estilo, eu nem gosto. Eu vou ficar guardando para quê? Salto alto. Quanto que eu vou usar salto alto, gente? Com 2 crianças descendo e subindo escada, é para pedir para virar o pé e não ter flexibilidade. Então era de calça, ou de chinelo, ou bendito do croque, ou tênis. Então você vai tendo que... É uma forma também de você autoconhecer e perceber, aquilo ressoa comigo hoje? Eu sou essa mesma pessoa? Graças a Deus a gente tem essa oportunidade de mudar e não ser as mesmas pessoas. Então, as roupas também vão ter que ir mudando de acordo com o que a gente muda, né? Gente, quem quiser Né, fazer Cris? pergunta, pode fazer, viu? Pode, não precisa só escrever, não. Pode. Comentários, não precisa Não ficar sei se todo você mundo só. ainda tem mais algum tempo, ela já deu, mas o que eu queria deixar aqui como mensagem para vocês é usar a casa de vocês para esse ato de amor próprio, sabe? Faça para vocês, a casa é o nosso templo sagrado. Saibam quem você traz para dentro do seu lar. Não é todo mundo que precisa entrar no nosso templo, é somente aqueles que são especiais. Façam o minimalismo em tudo. Observem na lista de contato de vocês, nas suas redes sociais, quem agora, no final do ano, deu Feliz Natal, Feliz Ano Novo de uma forma genuína, que não foi o copia e cola, ou quem nem se lembrou de você. E aí você vai, se vale a pena continuar. Será que a pessoa que você é hoje ressoa com aquelas amizades que você tinha quando você era solteiro? Ou quando você era da vida louca? Então, não é só para coisas, são para pessoas também. E isso eu digo, às vezes, até para a família, porque isso foi algo muito difícil que eu aprendi há pouco tempo nela. Foi muito recente, com a minha irmã, é a única irmã que eu tenho, 3 anos mais nova que eu, e durante a minha vida inteira eu tentei cuidar, tentar zelar e ser amiga, mas era uma conexão conturbada, era um relacionamento tóxico. E aí até que eu percebi, eu falava assim, gente, mas eu trabalho com isso e eu não estou conseguindo ter uma relação decente com a minha irmã. Mas nem tudo depende da gente, depende do outro também. E uma das ordens da ajuda da constelação é saber se o outro quer ajuda. Então a gente não pode fazer pelo outro se ele não quer. E a gente tem que saber o nosso momento de se retirar. Então, ela não estava querendo ajuda e eu estava pegando um peso que não era meu, me emaranhando em problemas que não eram meus.
e é onde a gente brigava, e eu saindo do meu papel de irmã e indo para um papel de mãe, que também não era meu. A hora que eu entendi, comecei a colocar isso em mim e falar assim, eu sou só irmã e é aqui que eu vou ficar, não faz mais parte, grandes problemas da minha vida foram resolvidos. Continuo tendo ela na minha vida, embora a gente está desde novembro sem se falar, mas assim, pelo menos não tem briga, ela faz parte, ela pertence, e isso basta. Não quero mal, mas tem pessoas que, mesmo sendo família, é melhor a gente ter no coração, mas não ter no convívio, porque a gente evita problemas que nem são nossos para trazer. Então, isso também é um organizar a vida num todo, sabe? É você olhar e saber o que faz sentido, quem faz sentido manter. Não são só coisas, mas é em tudo. Quem eu sou hoje e o que ressoa ou não com a minha alma que eu sou hoje. Tem parente que é bom distante. Parente a gente não escolhe, né? Vem no pacote do sistema, né? Mas a gente... O fato a gente incluir, só incluir. Você pertence, você tem o seu lugar e basta. Isso basta. Rê, foi tapa na cara, né? Nunca mais te convido, tá? Daqui para frente é só em atendimento. Mas Espero que tenha feito sentido. Obrigada. pelo menos para mim fez muito sentido. Espero que tenha ajudado todo mundo que está aqui para refletir um pouquinho. E muito, muito, muito obrigada pela sua disposição em trazer seus saberes aqui para gente. Obrigada, eu. Então, agora a gente encerra o nosso encontro. Quem vai para a terapia, a gente já vai enviar para as salas. Quem não está em terapia ainda, se precisar de ajuda, sabe que a gente tem lá o nosso formulário para preencher. Quem estiver precisando, a gente ainda está com vagas, comecinho ainda. Começo de ano, né, para a gente, né? Então, daqui a pouco começa a encher. E eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui. Priscila, Sérgio, Clara, que está sempre aqui com a gente. Débora, que eu estava com saudade. Ana Paula, Ana Helena. Muito, muito obrigada. Karina, que chegou mais tarde, mas muito obrigada por ter vindo, lindona. E daqui 15 dias a gente tem mais. Próxima palestra é sobre Seu Zé. Quem conhece Seu Zé? Se não conhece ainda, vai conhecer. Vai conhecer bem Seu Zé. Então, nosso próximo encontro é com o Jefferson, que é um amigo nosso, um dirigente de um terreiro, de Umbanda, e ele vai vir aqui para falar do Seu Zé com a gente, começando a abrir os caminhos aí para a gente começar a adentrar um caminho de Umbanda e autoconhecimento que a gente vai trazer aqui para a gente, tá bom? Então, fica o convite para todo mundo, quem quiser participar, e uma linda noite para quem vai, e a gente já vai mandar para a salinha quem veio quem vai ficar para o tratamento. Um beijo enorme no coração de vocês. Beijo, obrigada. Sonhe com os anjinhos mais lindos que tiver no céu.